mutantes, beleza? Eu sou o Shu e hoje teremos as minhas impressões gerais das 3 primeiras séries da Marvel Studios que saiu pela Disney Plus, né? E eu sei, esse vídeo tá deveras atrasado, até porque quando eu pretendia fazer ele lá na época, um pouco depois que terminou Loki e estreou Viúva Negra, bom, eu tive que tirar 2 sisos, então eu fiquei, digamos, inabilitado de gravar vídeos e até ter plena noção das minhas capacidades físicas e das minhas coordenações, né, motoras, até tá tudo pleno como era antes. Demorou um bocado, então eu tô gravando o vídeo só agora. Tá atrasado, sempre tá fora de time quando eu vou fazer esse tipo de vídeo, mas vocês eu acho que já se acostumaram ou não sei, enfim. Vou dar minhas impressões gerais realmente de WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e Loki, né, que terminou mais ou menos recentemente. E sim, eu vou dar impressões gerais mesmo, porque eu realmente não me sinto. Sei lá, eu realmente não sou daquelas pessoas que gravam vídeos a cada episódio, quando termina o episódio, fica fazendo teorias, que é um baralho 4. Até porque muitas vezes eu não consigo ver na hora, então. Os episódios. Até porque até eu ficaria de boaça acordado 4, 5 da manhã quando os episódios saem. Mas só que daí eu assisto com um amigo, então até ele chegar em casa, vir, a gente assistir, a gente debater, fazer todas aquelas curadorias que é geralmente excessamente um monte de youtuber já faz, de ficar caçando easter egg, caçando referência, ficar fazendo teoria. Algo que não é muito da minha pessoa ficar fazendo, que ficar criando teoria. Eu gosto de realmente assistir a série, apreciar a série, conjecturar realmente certas coisas na minha cabeça, mas debater um pouco com o amigo, mas não ficar, ficar dependendo emocionalmente e satisfatoriamente em relação à série com base nas minhas teorias, se deram certo ou não. Então, realmente só fui lá, apreciei as séries, né, a cada episódio que saía. E agora que já terminou 3 séries, né, da Marvel, vamos dar umas impressões gerais do que foi essas 3 primeiras séries e o que eu nos reservo para as futuras séries que ainda vão sair esse ano e nos próximos, que agora, né? Agora esse gênero de super-herói agora já se consolidou por completo no cinema e agora está se expandindo para séries. Todas as séries da ABC que saíam por Netflix ou por outras emissoras deixaram de ser cânone na Marvel Studios, então Agente Carter, Agents of S.H.I.E.L.D., todas as séries lá que saía pela Netflix, mas era da ABC, produzida pela ABC. Demolidor, Punho de Ferro, Luke Cage, Jessica Jones, Defensores, Justiceiro, todas elas deixaram de ser cânone e agora todas que são cânone são aquelas que produzidas exclusivamente para Disney Plus. Então vamos dar minhas impressões gerais das 3 primeiras séries, que ainda vai vir muita coisa esse ano. Depois, quem sabe eu, pra certa série que eu vou falar no final do vídeo, eu faça vídeos rotineiros a cada novo episódio, porque é um personagem que eu tenho mais conhecimento, então eu acho que vou me sentir mais confortável fazendo esse tipo de coisa. Então, né, esse ano ainda vai sair o que? Além dessas 3 primeiras séries, vai sair What If, que não vai ser exatamente muito lá relevante, digamos assim, porque não é exatamente o universo principal da MCU, né? Vai ser várias terras variantes e realidades alternativas de, né, o que aconteceria ser, né? Então, mas ainda assim vai, né, produzido pela Disney, pra sair na Disney Plus e tudo com base no que, né, saiu no final do Loki, né? Afinal, esse vídeo vai ser com spoilers de tudo, porque, né, esse vídeo já tá até atrasado, então, né, é spoiler livre. Então, vai sair também Miss Marvel e também Hawkeye. Então, vamos lá. WandaVision foi a série que saiu primeiro, que quando anunciaram todas as primeiras séries, a tendência e o que era planejado para sair primeiro era Falcão e Soldado Invernal, afinal era que estava sendo filmado primeiro, tal, ali, junto com... tava tudo... Foi filmado tudo mais ou menos na mesma época, essas 3 séries, mas foi tudo mais ou menos... Falcão e Soldado Invernal estava um pouco mais adiantado, mas só que ao mesmo tempo foi tudo paralisado devido à pandemia e tudo mais, então tudo teve que ser reorganizado, tudo foi adiado e, né, então, principalmente Falcão e Soldado Invernal também sofreu bastante com o adiamento, assim como Viúva Negra, né, que foi adiado em um ano do que era planejado, então... O que foi a ponta de lança foi WandaVision, que conseguiram gravar tudo e
E de certa forma eu acho que foi um acerto ter sido a primeira série, afinal, né, tem toda essa questão da metalinguagem com questão de televisão, as coisas de sitcom, de transferir conteúdo pra filme, pra série. Então, já adianto, WandaVision foi a primeira série e até agora, pra mim, continua invicta como a melhor série das que saíram primeiro. É uma série, né, que realmente ela lida com principalmente seu tema principal sendo o luto, toda a questão de amadurecimento emocional, saber se relacionar com a perda, como conviver com isso após grandes perdas. Afinal, a Wanda, dentre as personagens principais do MCU, ela foi uma das que mais sofreu junto com o Thor e entre outros personagens. E ela teve realmente umas perdas muito grandes, né? Afinal, seu irmão gêmeo, que era basicamente também um pouco o irmão mais velho, né? Afinal, 3 minutos mais velho. E que, de certa forma, nós sabemos pelos quadrinhos que o relacionamento deles, né, já é conturbado, pode pender para certas outras questões e tal. Então, de certa forma, ela perdeu basicamente o irmão e um primeiro namorado, digamos assim. Depois vai lá e perde Visão e perde a cidade onde ela morava, né? Sokovia, que era basicamente um país fictício lá da Marvel, que também foi destruído, foi tudo. Perdeu os pais por causa de uma bomba e como ia, né? Ser tudo lidado com essas questões na série. WandaVision, né, lida principalmente com a questão do luto e também com todo o aspecto de homenagens e inspirações de séries de sitcom e todas as séries que eram realmente viraram tendência a cada década que se passava, né, principalmente na cultura norte-americana. Então, trocentas referências e trocentas homenagens ali no meio para a construção da história. Que não ficou algo que ficou orgânico dentro da proposta da série e funcionou para contar a história. Não ficou uma referência gratuita só por referência, né? Algo como muita coisa tem sido, infelizmente, em cinema ou séries que produzem muito tipo de coisa e os conteúdos ficam muito refém de caçar referências, esse tipo de coisa. Em WandaVision ocorrem referências, mas elas são mais sutis, elas são mais realmente homenagens e tão coerentes com a história. Tudo é a favor da história. Então, a série ela começou, né, se não me engano, saindo nos 2 primeiros episódios, depois começou a sair episódio semanalmente. O que funciona, né, afinal, pra galera ficar comentando e o hype não cair, né, pra não ser aquela coisa de maratonar e a série ser falada muito na primeira semana, mas depois todo mundo esquecer e tudo mais, passar pra frente, segue a vida. Algo que eu acho que funciona, sair um episódio a cada semana, até porque a gente absorve melhor, a gente aproveita melhor os episódios, a gente dá tempo de a gente rever, procurar coisas e a gente acaba apreciando a série de uma maneira melhor do que quando a gente tem ela inteira pronta e tem que maratonar. Mas afinal também até aquela coisa da ansiedade que realmente ataca. Eu acho que WandaVision começa muito bem, apesar de que ela começa meio lenta, né? Ela começa, tipo, você realmente cai de paraquedas nesse mundo de WandaVision e tudo já tá acontecendo após todas as coisas que a gente viu em Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, simplesmente cai e do nada a Wanda tá vivendo feliz com Visão e você fica meio, mas Visão não tinha morrido, o que tá acontecendo? Ao mesmo tempo é delicioso de ver os primeiros episódios, principalmente, que são aqueles mais bobinhos, que são as problemáticas são mais simples, são realmente aquelas questões bem de sitcom, aqueles probleminhas que, se você parar pra pensar racionalmente, são coisas bobas, simplórias, bem banais, triviais, mas para aquele mundo, cada coisinha trivial é algo, nossa, de proporções, né, que não consegue escalar. Então, os primeiros episódios, apesar de tratar de certas coisas triviais, eu acho que funciona e é delicioso de ver e você realmente, eu acho gostoso de assistir e realmente se entretém com aquela proposta de sitcom. E apesar de ainda da maioria das coisas serem triviais, ainda assim há um constante mistério do o que raio está acontecendo nessa série. É uma construção. WandaVision foi realmente uma questão realmente de uma série de mistério. Então realmente essa era essencial ser lançado episódio a cada semana, pra gente realmente digerir as coisas bem melhor. Então tinha essas coisas meio bobinhas assim nos primeiros episódios, e daí vai construindo a tensão
chega em momentos que você se sente na ponta da cadeira, assim, tipo, caraca, que porra tá acontecendo, que agonia! E daí tudo vai sendo explicado, tem episódio lá, começa a ter o lado da galera que tá fora, aquele mundo de WandaVision, e a gente começa a ter mais noção das coisas, depois começa tudo a se entrelaçar. Eu acho que funcionou muito bem a série, eu acho que ela é realmente, pra mim, ela foi a melhor até agora. Ela tem o roteiro mais redondinho, apesar de que eu acho que a série, ela decai um pouco de qualidade lá pro final, mas questões que não tem como não... tem que ser elogiadas de qualquer forma. Elizabeth Olsen é uma atriz excelente, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, não tem o que fazer. A Liz é uma força da natureza quase, a atuação dela. Eu já me senti tocado quando é aquele momento da morte do Visão em Guerra Infinita. Aquela cena dela tendo que matar o Visão é... Nossa, eu não gosto daquele do Guerra Infinita, mas aquela cena me deixa emocionado, como todas, entre outras cenas muito que eu gosto muito desse filme, sendo que eu não gosto do filme, mas enfim. A construção da sua personagem, a questão de toda, realmente, a criação de mundo nessa série é muito bem feita. Realmente como eles filmaram, realmente aos moldes daquelas sitcoms das respectivas décadas, gravaram com plateia, usaram efeitos práticos, em sua maioria no começo da série. Depois apelam um pouco mais para efeitos digitais lá pro final. E até decai um pouco, que você vê realmente certos efeitos digitais bem precários lá pro final. Mas isso acho que não tira totalmente o mérito da série. Eu acho que não perdi totalmente a imersão nesse sentido. E realmente a construção da personagem foi algo que é excelente. E isso possibilita muito mais esse tipo de coisa quando é em seriado do que quando é em filme, né? Porque você tem que ter uma narrativa muito, né? Correria, que se fecha em 2 horas e meia, 3 horas, sei lá. Então a personagem cresceu muito. Não só isso, como o Visão também, apesar de morto, ele ter sido trazido de certa forma de volta. Uma construção bem legal. Aquela frase de luto é seu amor que perdura. É uma coisa muito bonita, é uma mensagem muito linda da série. Mas ao mesmo tempo tem coisas bestas e muito bostas como Ralph Boner. Que piadinha infame e que não me desce até hoje. Sinto muito, mas beleza que eu também vai entrando também de certas coisas de expectativa da galera. Então, WandaVision também, né, realmente, né, foi a primeira série, então ela teve um efeito meio inesperado que até meio que tendenciou para as outras, que levou para as outras como um efeito Mephisto, que era algo mais, algo que a galera queria ver e tipo, não aconteceu. Então, teorias que foram todas frustradas, todas dependendo dos quadrinhos de coisas muito hardcore, que no fim não se concretizaram, então acaba frustrando a maioria da galera. Mas isso realmente, em maior parte, é devido àquela coisa que a gente tá julgando pelo que a gente queria ver do que a gente tá vendo, né? Que a maioria das coisas a gente que julgar e avaliar conforme o que a gente viu. A gente tem que avaliar conforme a proposta daquela coisa. Obviamente que ainda assim eu julgo que a série também ela jogou várias armadilhas de propósito e falsas pra dibrar a gente, porque sinto muito, mas vocês sabem o conceito da arma de Chekhov, né? Que é aquela coisa, você não pode mostrar uma coisa sem ela ser importante lá futuramente e ter algum tipo de relevância, porque senão, afinal, por que você está dando ênfase nessa certa coisa? Isso basicamente é uma ferramenta de roteiro que tem em basicamente todos os filmes e séries já conhecidas. Eu acho que não existe coisa que não usa essa ferramenta. E acredito que aquela coisa de ser citado o diabo várias vezes no começo da série, lá pro meio da série, e não se concretizar em um Mephisto no final, é uma arma de Chekhov bugada, porque, porra. Enfim, mas também tem aquela questão do Mercúrio, de trazer o Mercúrio de volta, que é algo que eu queria faz tempo, porque não, aquela morte foi ridícula. Joss Whedon fez uma morte ridícula pro Mercúrio lá em Vingadores Era de Ultron. Aquele Mercúrio era sensacional, infelizmente nerfado, mas algo que eu até não reclamaria se isso não, assim como a Wanda, os poderes desses dois fossem evoluindo conforme os filmes, mas não, ele basicamente encheu o saco do ator por um ano pra ser o Mercúrio, daí quando ele aceitou, ele vai lá e mata no primeiro filme. E daí o resto do MCU teve que lidar com isso e basicamente foi esquecido. Basicamente nos próximos filmes você não vê, tá ligado? Assim como o uniforme sensacional do final de Vingadores Era de Ultron da Wanda, que simplesmente esqueceram e botaram aquele uniforme meio bosta lá pros outros filmes que realmente era meio feio.
e não usaram aquele bom. Então, realmente descartaram muita coisa, deixou muita coisa de lado e realmente só exploraram um pouco mais a relação da Wanda com Visão nos filmes. E aqui foi realmente mais explorado e também não em detrimento também do relacionamento dos irmãos Maximoff que tinham antes. E também é mais explorado e devidamente explicado a família, a questão da família e tal. Apesar de que aquele episódio, que é um dos mais. Os episódios finais, como eu tinha falado, que tinha caído um pouco de qualidade, eu acho que. Eu entendo que é um pouco apressado você ter que mostrar a questão da família e tal, mas só que é uma questão meio estranha de roteiro, mas. Ainda assim ficou meio aquela coisa, tipo, uma apresentação meio teatral demais. Apesar de que estaria de acordo com a proposta da série, mas eu acho que não foi uma memória muito. Nossa, muito ensaiadinha, sabe? Vamos assistir série de sitcom pra explicar o tema um dos temas da série e tal. Então, mas ainda assim, aquele episódio que revisitando todas as memórias e todo o passado, as tragédias que a Wanda passou, funciona muito bem. Então, a construção da série no geral é muito boa. As coisas que me incomodam muito é essa arma de Chekhov do diabo que remete a Mephisto e nos concretiza. Mas isso também é um pouco aquela coisa do que a gente esperava ver e não viu. Mas, de certa forma, eu acho que sim, a série trapaceou um pouco nisso. Questão do Ralph Bohner, que é o Mercúrio, que uma coisa que realmente me entristeceu é não trazer o Aaron Taylor-Jones de volta. Deviam ter trazido de volta e ter continuado pro MCU, porque ele foi muito desperdiçado, infelizmente. E ele tem um personagem muito carismático, é um personagem... Pra mim é o meu Mercúrio favorito, sinto muito, galera, mas ele é o que eu mais gosto. E apesar de que eu adorei, sim, ter visto Ivan Peters de volta como Mercúrio, com toda aquela questão de uniformes clássicos, que se tendenciou nas outras séries e tal. Então, gostei bastante. O episódio de Halloween é muito gostoso de assistir, com o Celery e o Wiccan também sendo apresentados na série. Abre brecha para Jovens Vingadores no futuro. Questões como também a Monica Rambeau foi uma personagem incrível que foi introduzida aqui, já teve uma construção inicial muito boa, mas que infelizmente nos episódios finais fica de escanteio e é muito jogada de escanteio. Ela fica muito, tipo, personagem periférico que realmente os roteiristas não sabiam mais o que fazer com ela e, tipo, caraca, a gente construiu um personagem sensacional até aqui, o que a gente faz com ela? Fica... Vou salvar umas criancinhas que ficam na frente, absorver umas balas e é isso. Não tem mais nada. Assim como a Darcy também, que era meio que importante ali mais ou menos lá pro meio da minissérie, né? Que a WandaVision e Falcão Cidade Invernal foram minisséries. E lá no episódio final ela só aparece pra atropelar aquele militar genérico. Que no começo da série nem tava tão genérico, mas depois ele vira um vilãozão genérico. Assim como aquele policial lá do Homem-Formiga que... Ele também é legal, dá um contraponto cômico, assim, pra gente, né? Realmente um alívio ali no meio da série, daquela questão tensa, toda aquela questão. Mas lá pro final também, aquela questão lá. Tava muito óbvio aquele planinho merda dele de se desalgemar e gravar as merdas que o militar vilão genérico tava planejando, de maligno e tudo mais. E aquela questão daquele carrinho lá também. Daquela militar que a Monica Rambeau ia se encontrar também foi tudo meio... Nossa, pra uma construção de caraca, a engenheira aeroespacial pra nada também. Serviu pra construir um negócio que não serviu pra nada pra no fim... É uma arma de Chekhov que eu acho que até serviu como uma quebra de expectativa, mas também foi meio zoado, porque, né... Mas ainda assim, tem aquela cena depois da Mônica entrando na barreira e conseguindo seus poderes e tal, é muito B10 ela depois... ela sempre foi B10, né, nessa série. Uma personagem realmente muito carismática e já conseguiu mais carisma até que a própria Carol Danvers. Eu não odeio a Brie Larson, tá? Antes que me perguntem, mas eu acho que realmente a construção da personagem nos filmes até agora não foi satisfatório. A altura da personagem nos quadrinhos. Então, construiu basicamente um Tony Stark genérico. Mas aí eu já tô fugindo do assunto. E basicamente as coisas que me desagradou nessa série. A arma de Chekhov bugada de Mephisto. A engenharia aeroespacial lá que foi meio zoado. Piadinha de Ralph Bohner, que também é enfrentamento da Mônica com ele foi uma bosta. Foi tipo, ela só jogou ele, arrancou o colarzinho mágico lá e... Nossa, que bosta. O militarzinho lá, de uma hora pra outra, virando um vilãozinho genérico. E a Agatha, que beleza, a Catherine Hahn, ela manda bem na série como um todo, assim, eu acho que ela manda bem. Ela foi uma boa Agatha Harkness. Mas eu acho que também, como adaptação, até entendo fazer ela ser a vilã principal.
Afinal, são roteiristas, a equipe principal da série era composta por mulheres, então a tendência é não fazer vilões homens, digamos, nessa indústria, ultimamente. Então, até entendo, assim, pá, mas só que, né, eu queria Mephisto, obviamente. Todo mundo acha que queria. Então, transformar a Agatha Harkness, que sempre foi realmente uma questão meio, uma relação conflituosa nos quadrinhos, tanto a Wanda quanto a Agatha, assim, uma questão de codependência meio que uma ama a outra, mas não ama a outra, mas, tipo, precisa da outra, mas elas se odeiam ao mesmo tempo e tal. Foi adaptado aqui de uma maneira um pouco mais caricata, de realmente heroína, com uma vilã, super vilã e tal. Sendo que a Wanda realmente em si, ela não é uma heroína mais tanto, né? Ela já fez, realmente na própria série, ela já fez várias catástrofes, né? Tirou o livre-arbítrio de várias pessoas dentro de uma realidade simulada, então... Mas a gente passa pano porque é a Wanda, porque ela é sensacional, né? A construção da Agatha Harkness até achei interessante, toda aquela questão... Afinal, a música lá também, a música tema dela também foi sensacional, virou top 1 lá das músicas lá mais tocadas na época. Mas eu acho que depois viu uma super vilãzinha muito caricata, muito... Até entendo aquela questão lá da bruxa má do oeste ou do leste, não sei. Meio Mágico de Oz lá, que tem umas referências. Mas depois eu acho que fica muito caricato, aquela questão do Salem, lá de Salem ficou muito Disney, realmente. Né? Ficou muito Disney, tá ligado? Ficou muito family friendly e realmente parece que fica algo muito... Ela deixou de ser aquela personagem misteriosa, meio estranha, que você gosta, mas ao mesmo tempo você desconfia lá do começo da série, pra virar realmente uma super vilã muito de desenho animado. Então eu acho que... E também a batalha final, infelizmente, não devia ter ganhado aquele prêmio lá na MTV, não sei, não... Eu não lembro o que era aqueles prêmios que ganhou a série lá de batalha final. O Snyder Cut merecia muito mais, porque aquele terceiro ato era maravilhoso. E aquela batalha no final fica muito estranha, porque o efeito especial não tá... Parece que já perderam o orçamento lá no final de WandaVision. Apesar de ser legal, pá, entre aspas, na teoria, mas ficou muito feio. Elas brigando no ar, pá, aquele monte de efeito especial meio tosco. Então, o próprio Visão e o Visão Branco lá, que uma hora realmente eles ficam um monte de bonecão de CGI correndo pra lá e pra cá. Então, mas eu acho que gostei também. Apesar de também ter uma piada infame lá da Catarata, mas enfim. Daí até relevo de piadas infames que tem. Concluindo, em WandaVision, apesar de ter um decaimento meio significativo lá pros últimos episódios, ainda assim se mantém uma minissérie muito redonda, muito coesa, uma construção de vários personagens de maneira satisfatória. Realmente você se compadece com a Wanda e todos os seus conflitos e todas... Apesar de que ela ainda fez maldade, você ainda acaba gostando da personagem, apesar de que ela não é mais uma heroínazinha clássica, né, como todos querem. Então, como tendencia nesse tipo de coisa, mostrou falhas da personagem, algo que geralmente a galera esquece um pouco de fazer. A galera esquece que não é só fazer uma pessoa vestida espalhafatosamente com poderes e pra brigar que é só isso que a galera vai gostar. Né? Personagens são cativantes por outros motivos e realmente introduz uma personagem sensacional como a Mônica Rambeau, construção da Wanda, toda a questão do relacionamento com Visão, os filhos, a cena final de todo esse núcleo familiar é lindo demais. Toda essa questão eu acho que é sensacional, não tem o que discutir, é uma construção muito boa. Agora vamos para outra série, vamos dar um geral de Falcão e Soldado Invernal, que é uma série que, em princípio, eu não estava esperando muito. Vou ser sincero, o que é até de certa forma muito bom, assim como aconteceu em Viúva Negra, como vocês podem ver no vídeo aqui no canal. Que muitas vezes ir sem expectativas é muito bom, porque você acaba se surpreendendo muito com o que você vê. E acaba até gostando mais das coisas. Mas mesmo assim, eu não estava com lá muita expectativa para Falcão e Soldado Invernal. Mas ainda assim eu me decepcionei e muito. Eu achei a série como um todo... Ela realmente também é uma minissérie curta, lidando com umas questões realmente de legado, de questão de racismo, que são temas relevantes. Apesar dos temas que foram abordados nessa série terem sido abordados de maneira até, de certa forma, satisfatória dentro do que se propunha, eu acho que ela foi uma série muito fraca, até pelo que ela poderia ser. Eu acho que, por exemplo, eu não tinha, como eu tinha falado anteriormente, eu não tinha muita expectativa para essa série.
nem é muito pelos personagens, que eu acho que os personagens são legais, assim, mas eu não sei. Me tinha uma coisa meio estranha nessa série, até porque quando foi anunciado tinha sido um logo meio, né, realmente bem característico dos dois personagens, e depois se alterou para algo bem genérico do lettering que criaram pros filmes do Capitão América, que depois virou para todos os outros filmes que envolviam um pouco de espionagem, e com o login do Capitão América. Ou seja, já perdeu um pouco o peso dos dois próprios personagens para enfatizar o Capitão América. Porque realmente uma das questões da série é quem é o próximo, quem vai ser o próximo Capitão América, o legado do Capitão América, quem vai herdar o escudo e quem não sei o que, questão do super soldado e tal, né? Realmente, os temas principais da série é legado, repatriação, né? Questão de, digamos, uma previdência, um auxílio social geral da humanidade após o blip, soro super soldado, racismo, e tudo que envolve, principalmente também questão pós-traumática, né? Assim como o WandaVision, também como, por exemplo, o Bucky. Mas eu acho que a série foi muito fraca em si, porque eu acho que nessa série, apesar de ser uma minissérie também, ela realmente foi uma questão, um ritmo meio de filmão. Apesar de que realmente a maioria das partes eram partes mais lentas, digamos assim, não tão de ação. E algo até que me decepcionou, que uma das únicas coisas que eu esperava que essa série fosse fazer muito bem era cenas de ação, coreografia de luta. Me decepcionei amargamente, porque, nossa, é muito... A cena de luta no caminhão é muito fraca, a cena das outras de luta é tudo muito fraco, é tudo mal coreografado, tudo mal dirigido, tudo fica sempre se focando de longe, não dá pra ver a galera, sempre... Os cortes é muito... Realmente a ação me decepcionou muito, porque os trailers enganaram muito bem, porque eu ficava vendo aqueles trailers e falava, caraca, pelo menos essa série vai ter umas cenas de ação insana. E, nossa, aí foi uma decepção total. E a série se abusou fortemente da Fórmula Marvel, pra mim. A série como um todo, ela foi realmente ipsis literis Fórmula Marvel, basicamente. Realmente uma ou outra adaptaçãozinha ali pra condizer ali com o roteiro que eles queriam contar, né, da história que eles queriam contar. Mas dos pontos positivos que pode salientar nessa série, a construção do Sam Wilson, toda a questão da jornada dele até o amadurecimento dele, até ele entender, realmente entender na própria cabeça, né, que é algo que ele herdou o escudo do Steve, mas ainda ele não aceitou completamente que ele é merecedor daquilo, daquele legado, que ele não se sentia extremamente confortável em herdar um escudo em pleno século XXI, sendo um afro-americano e tal. Toda essa questão eu acho que foi muito bem abordada, acho que foi muito bem construída. Também até aquele núcleo do Isaiah Bradley eu achei sensacional, toda aquela questão eu acho linda. Realmente foi uma questão de sensibilidade que a série teve. Um final até bonito, que pode ser um pouco piegas, mas eu acho que ainda também tá dentro da linha, eu acho que foi bem bonito. Mas, por exemplo, um personagem como o Bucky, eu achei ele, apesar dele ser um pouco mais explorado ali, também meio periférico ali durante a série, eu achei que ele ficou muito de escanteio e a trama dele ficou muito superficial demais. Eu acho que ele não foi muito bem trabalhado, não. Eu acho que realmente as coisas ficou muito rasas, ficou muito no superficial envolvendo ele, que você não sente uma revolução totalmente significativa desde o começo da série pro final da série. Você tem até a questão dele realmente se aceitar e pensar de uma maneira um pouco mais positiva, até por causa da química dele com o Sam. Que a química dos dois realmente funciona muito bem, um buddy cop clássico que funciona muito bem. Mas, por exemplo, questão dos repatriação e todas as coisas dos apátridas, né, dos Flag Smasher, toda envolvendo essa questão do soro super soldado. Eu achei que ficou muito... No começo era bem feito, tava tratando e propondo discussões relevantes, questões que, caraca, legal, pá, não sei o que, mas depois tudo fica meio jogado e fica meio... vamos um monte de super vilãozinho, somos um monte de capanga genérico, sem rosto, super forte pra ter cena de luta e explodir a galera e foda-se, tá ligado? Meio que... no começo é a mesma coisa da Agatha Harkness, eu acho que a construção do início não condiz com a construção mais depois, que fica meio de escanteio, é meio genérico, é meio bem superficial.
Então, tipo, a ideia dos Flag Smashers era uma causa boa, mas só que tendenciou muito rápido para o terrorismo hardcore mesmo, sabe? Aquele terrorismo, né, bem vilanesco. Então, mas também tem o John Walker, que é aquela questão também, eu acho que ficou muito previsível a morte daquele do Battlestar lá, o Estrela Negra, como foi traduzido. Ficou muito na cara que uma hora ele ia morrer e tal. Se não era ele, era a mulher dele, então ficou muito na cara, ficou meio óbvio. Não conseguiram construir um roteiro que, né, você realmente via o negócio chegando e você ficava só esperando a série chegar onde você sabia que ela ia chegar. Então isso já decepcionou bastante também. Então. Mas a questão do John Walker, eu achei até que a construção dele não foi totalmente genérica. Eu acho que realmente conseguiram construir um personagem diferente, que ele não é totalmente um herói bondoso, como ele queria pintar e tal. Chega uma hora que ele vira realmente um canalha, mas também ele não vira um super vilão maldoso que não sei o que, e pá, não sei o que. Eu acho que conseguiram construir uma linha geral, uma linha alternativa que funcionou, que não ficou uma linha mais ou menos de anti-herói e tal. Eu acho que a construção dele até que foi. Não é que eu amei super aquele personagem, mas eu acho que a construção dele foi dentro da proposta, funcionou dentro da série. Então, é uma série que pra mim foi muito fraca. Os episódios iam saindo e eu ficava, beleza, vai sair, mas beleza, vamos. Eu não ficava realmente muito ansioso pelo próximo episódio e tal. E a questão do Power Broker, que a galera, nossa, tava teorizando aos montes. Eu não faço parte da galera de ficar criando teoria pra esse tipo de coisa, pra realmente eu não me decepcionar. Mas ainda assim na série foi construído de uma maneira muito porca, porque aquele negócio da Sharon Carter. Beleza, que até é mais ou menos entendível e tal. A sacanagem que os Vingadores fizeram, o Capitão América fez, de não dar ajuda pra ela, afinal ela ajudou muito a eles. Mas ainda assim, eu acho que ficou, assim como a Agatha Harkness e assim como a própria principal da Flag Smasher, da própria série, pendeu muito pra super vilão, muito simplório, genérico, superficial, muito rápido. Então, ficou mal explicado e mesmo se depois explicarem que era realmente um Skrull, vai ficar meio jogado também, tá ligado? Vai ficar todo um monte de construção meio fraca, meio, só engula isso, sabe? Então, eu achei muito, realmente, bem decepcionante nesse aspecto. Realmente, eu acho que dentro do que se propunha questões de racismo, questão inicial envolvendo esse negócio de repatriação da galera, do blip, eu acho que a discussão no começo era legal e a construção do legado do Sam foi bem construído, mas a questão do Buck foi muito de escanteio, a questão do super soldados foi jogado muito de escanteio e viraram realmente personagens que iam jogados de lá pra cá. Mas, também, o Wakanda ali também, no começo é relevante, pá, as Dora Milaje são muito fodas, pá, mas só que também depois, lá, quando tem o Zemo, que ele até que é carismático e tal, tem a dancinha que virou meme, mas também ele ficou completamente jogado, só usou uma máscara uma vez e deu por hoje. Eu fiz minhas falcatruas aqui, né, a fuga da prisão mais fácil do mundo, e depois eu vou me entregar aqui, indo aqui num funeralzinho de Sokovia e me entregar e foda-se, tá ligado? Mas, obviamente, coisas inegáveis da série é uniforme. Assim como o uniforme final da Wanda, que também é sensacional, assim como o uniforme final lá do Vingadores Era de Ultron. É sensacional aquele visual que fizeram pra Wanda, é lindo. E também é lindo esse novo uniforme de Capitão América do Falcão, porque, nossa, ficou lindo demais, é realmente muito quadrinhos. A única diferença notável é que em vez das asas serem vermelhas, as asas são azuis agora, né? Então, realmente mudaram o aspecto de paleta de cores pro personagem. Agora ele ficou realmente bem mais Capitão América. E né, meio que passou as asas de Falcão para aquele outro parceiro dele. Questão de fidelidade, a Marvel tá acertando muito em questão de uniformes. Os uniformes estão ficando cada vez mais lindos de se ver. E você fica, cara, coisa linda, coisa linda. Mas daí cena de ação, enfim, lá mesmo quando ele chega e não tem uma questão muito poser, né? Quando geralmente fazem quando tem uma entrada triunfal de um personagem, quando ele tá com um uniforme novo, quando ele tá renovado, quando ele tá e tal. Fizeram uma coisa um pouco mais, né, um pouco pra quebrar a expectativa ali, né, e tal, ele chegando na missão, pá. Mas eu acho que o último episódio é muito correria, ele fecha... Das três séries, fecha muito mal, depois eu vou falar de Loki também. Mas cenas de ação realmente foram muito fracas, muitas coisas ficaram
interrompidas, muitas tramas ficaram... O começo era bem desenvolvido, mas depois fica meio jogado, ficou muito mal feito com os super soldados lá, os Flag Smasher, essa questão de discussão social. A trama pessoal do Bucky ficou muito jogado. Mas eu achei realmente, quando se tratou da representação social do que é o legado do Capitão América e o legado também de toda essa questão meio estranha dos Estados Unidos do racismo e tal, acho que foi muito bem trabalhado com a questão do Isaiah Bradley e o Sam assumindo esse tipo de coisa. Acho que foi muito bem delineado, mas pra mim ainda assim a série foi muito fraca, foi muito Fórmula Marvel pura e eu acho que pra mim isso já não me satisfaz faz tempo. E agora vamos falar de Loki, que se encerrou mais ou menos recentemente. E infelizmente uma série que também me decepcionou muito. Tipo, a expectativa, né, que eu tava salientando das outras vezes. WandaVision tava com uma certa expectativa alta e de certa forma foi bem cumprida. Foi, apesar do final um pouco capenga, ainda a série foi bem redondinha e me satisfez bem. Pra mim é a melhor série da Marvel até agora, né? Envolvendo realmente as séries realmente só Disney Plus agora. Então, Falcão e Soldado Invernal, a única expectativa que eu tinha era em cenas de ação, que me decepcionou muito. Em questão da história, várias outras coisas me surpreenderam, mas muitas mais me decepcionaram. Então, eu achei a Fórmula Marvel muito mal utilizada, muito forçadamente, claramente Fórmula Marvel, então me decepcionou muito Falcão e Soldado Invernal. Apesar de ter vários momentos legais, né, e tal. Mas Loki, eu tava com uma expectativa meio morna. Eu não tava com uma alta expectativa e nem uma expectativa baixa. Eu tava com uma expectativa, eu acho que vai ser legal, eu acho que dessa vez vai dar certo e tal. Mas, por exemplo, o primeiro episódio é sensacional. O primeiro episódio é o melhor primeiro episódio dessas 3 séries. Realmente ela apresenta a problemática, e apresenta todas as regras daquele mundo, daquele universo que a gente cai de cabeça junto com o Loki. Toda a questão de TVA e os caras 4 e não sei o que. Apesar de que eu achei meio... Uma coisa que me incomodou um pouco só no primeiro episódio, que é a questão que, tipo... Beleza, ele foge lá do Tesseract, né? Que ele saiu lá aquele rolo lá, Vingadores Ultimato, que é um Loki de 2012, após o evento Primeiro Vingadores, né, que é derrotado. Ele vai lá, tem todo aquele rolo que o Hulk não quer, ele detesta descer a escada e faz todo aquele negócio e acaba pegando o cubo cósmico, o Tesseract, né, o Loki foge com o Tesseract. Conforme foi saindo as notícias, né, das séries, eu acho que o Loki foi quando saiu mais notícias e informações mais coisadas, mas que mais me intrigou, afinal, né, conforme esses negócios do evento que eu tinha falado, dele roubar o Tesseract e fugir e fazer loucuras lokianas por aí, ia ser interessante como que ele ia, né, ficar viajando no tempo e tal, sendo que ele roubou a joia do espaço e a galera teorizou um pouco de será que eles vão abordar aquela questão de Einstein e tal, que você não só viaja no tempo, mas você viaja no espaço e será que poderia agir de certa forma pela manobragem do Loki e tal, mas que no fim se concretizou na série, né, foi uma outra coisa. Então de certa forma me decepcionou um pouco, que tipo, ele rouba o Tesseract, foge, e só isso a TVA já... Ele cai lá num lugar, sei lá que lugar é aquele, e já toma um soco em câmera lenta lá e já é sequestrado e vai pra TVA, então ele não faz nada de relevante, sabe? Só o fato dele fugir, ele já é uma variante, então ele já, né, tem que ser eliminado, então eles já pegaram lá e tal, então ele não fez nada, basicamente, além de só de fugir, então um pouco que é aquela coisa, um pouco de quebra de expectativa. Pra mim, pelo menos eu tinha um pouco de expectativa que ele ia fazer uma coisa relevante depois disso, mas não dá nem tempo de nada. Mas, daí, o primeiro episódio realmente apresenta as problemáticas, assim, de certa forma. Apresenta que tem uma figura misteriosa que a gente já sabia por fotos vazadas de set, que era uma espécie de Lady Locke, que ia ser meio que uma das principais coisas abordadas na série. Então a gente já sabia logo de cara, não era tanta surpresa. Mas ainda assim, o primeiro episódio pra mim, ele realmente funciona. Ele realmente apresenta o que poderia ter sido uma série completamente sensacional, que realmente, diferente das outras duas, realmente uma série, né? Já que tem toda a questão que as histórias não se fecham.
que é algo, até um problema que eu vou falar um pouco mais depois, mas realmente as outras anteriores foram minisséries, né, que realmente eram eventos, de certa forma, que iam de um ponto A a um ponto B, mas só que daí as outras coisas iam se desencadear em filmes, né, as próximas histórias, mas ali elas se fecham muito bem dentro do que elas se propunham. Em Loki não acontece muito bem isso, mas o primeiro episódio realmente eu achei sensacional. A química dele com o Mobius funciona muito bem. Só que eu acho que já pro segundo episódio já começa a decair, já começa realmente o meu interesse pela série ficou caindo a cada episódio, assim. Porque a química dos dois funcionou muito bem. Todas aquelas regras que estabelecidas no primeiro episódio e tal, de viagem no tempo, questão de como que funciona o negócio de podar, questão de looping temporal e pá, não sei o que. Variante, conceito de variante ficou sendo matutado pela internet afora, só falava de variantes. Mas no segundo episódio lá, na verdade no primeiro, uma coisa que me incomodou de certa forma, que foi uma coisa que me incomodou na série como um todo, é que uma das coisas que pelo menos eu esperava da série, que definitivamente seria excelente, era o próprio Loki. Afinal, se chama Loki. Ia ser abordado realmente o nosso basicamente um dos melhores vilões que o MCU tem. E basicamente só espaço pra ele brilhar numa série inteira. Isso ia ser sensacional, ele fazer todas as maldades e o que seja típicas de Loki. E basicamente o Tom Hiddleston ia ter carta branca pra ficar brilhando e ser um personagem sensacional do começo ao fim. Mas, e ainda mais porque iam abordar um Loki que não sofreu coisas, né, como redenção, ele virar meio que uma espécie de anti-herói, e aquele sacrifício meio estranho lá no Vingadores Guerra Infinita, que eu até entendi ele ter morrido, era de se esperar ele morrer naquele começo de Guerra Infinita, mas ainda assim foi feito de uma certa forma meio porca, que eu acho que o Loki não ia ser tão burro de querer mandar a faquinha lá, de manteiga. Mas ainda assim, iam pegar o Loki do primeiro Vingadores, bem vilanesco, que ele se assumiu depois daquele primeiro filme do Thor horrível, mas que a única coisa que funcionava era o Loki e sua construção de personagem, de certa forma, apesar de que a ideia dele era ridícula e sem sentido nenhum. Mas o primeiro Vingadores, ele tá sensacional, ele é um vilão muito foda, ele é um conceito de vilão foda, sabe? Um Loki cruel, impiedoso, é só realmente o deus da mentira e da trapaça, querendo ser o conquistador de tudo, de Midgard, de Asgard e quem dera de novos reinos e sempre querendo mais e mais. E eu pegar esse Loki, mas eu acho que apesar de que, eu até entendo aquela questão lá de ter sido mostrado meio que a jornada dele do que seria após aqueles eventos do primeiro Vingadores, e sua jornada até sua morte, né, e ele se compadecer com ele mesmo, sabe? Ele vê a jornada do que a vida dele teria se tornado, e ele decidir tomar um outro caminho, ver o que ele pode ser mais do que aquilo que ele já tentou ser e acabou fracassando. Mas eu acho que a série errou feio porque a jornada dele é muito abrupta, sabe? Mesmo eu achando o primeiro episódio sensacional, eu acho que essa questão, apesar de emocionante ver ele vendo a mãe morrer, o pai morrer, ele morrendo, todo o drama dele que deu errado, todas as suas ideias dando errado, suas ambições sendo fracassadas. Ainda assim, eu acho que a jornada desse Loki na série foi muito abrupta. Ele virou heróizinho desde o primeiro episódio, então. Daí parte pro segundo episódio e começa mais as problemáticas. Ele descobre uma falha na TVA muito fácil. Apesar de que até entendo, beleza, que aquele sistema eu acho que seria bem falho de certa forma, afinal uma ditadura temporal, pá, não sei o que. Podia se encontrar uma brecha naquele sistema enorme. Afinal, eu acho que nem tudo, apesar de ser um sistema enorme com um monte de gente trabalhando, ainda haveria um tipo de brecha, mas eu acho que também foi feito de uma maneira muito fácil. O Loki só foi lá, pegou uns arquivos e deduziu umas coisas, mostrou com um sal na salada, e pá, não sei o que, pro Mobius e já era, vamos lá aplicar esse conceito. Funcionou lá no negócio lá da Itália, lá Pompeia, aquele evento catastrófico, aqueles eventos apocalípticos. Foi muito fácil. E daí vai lá e consegue rastrear essa tal Lady Locke que tá matando um monte de... e sequestrou uma pessoa lá da TVA. E daí chega lá e
ela começa a possuir o corpo dos humanos, e daí a série já começa a me perder completamente, porque o Loki apanha dos humanos muito capenga. Porque, mano, beleza, que você até pode falar, mas aqueles humanos estavam com o corpo, estavam sendo possuídos pela Sylvie, né, que a gente já conhece agora o nome dela. Então, né, enfim. Então, pá, não sei o que, mas se de qualquer forma era meio que a Sylvie brigando, então por que ela possui aqueles corpos, tá ligado? Por que tem aquela relevância de, tipo, mudar do corpinho daquele magrelo pra aquele cara gordão, grandão, sei lá o que, tá ligado? Não ia fazer diferença. E ainda assim o Loki apanhou miseravelmente pra aqueles caras. O Loki de 2012 definitivamente não combina com aquela cena de ele apanhar miseravelmente. Mesmo fazendo aquelas. Puxando telecinese, pá, não sei o que. A briga é muito mal coreografada e é muito. Não condiz com o personagem que a gente conhecia, sabe? Apanhar daquele jeito com uns humanos, capenga. Se fosse pro Gavião Arqueiro até tudo bem, mas. Zoeira. Mas, realmente, personagens como Gavião Arqueiro, Viúva Negra, você até entenderia uma dificuldade ali pro Loki, talvez. Mas ainda assim, ele é um exímio guerreiro asgardiano, sabe? E apoiou miseravelmente pra uns humanos otário, aleatório. Então, daí tem toda aquela questão de passa pro final do segundo episódio, terceiro episódio, passar pelo aquele portal que a Sylvie abriu, que parecia muito que era ela, deixou de propósito pro Loki ajudar ela, mas não, era recurso pobre de roteiro e pá, daí é o terceiro episódio, ele decai muito de qualidade, porque é quase que um filler, sabe? Apesar de que a química que muita gente falou, nossa, que química maravilhosa do Loki com a Sylvie, pá, mas pro começo de uma série que foi muito sensacional já no primeiro episódio, daí chega no terceiro, daí começa uma trama meio filler, meio que não vai dar em lugar nenhum, que você sabe que eles vão ser salvos, eles vão sair daquele lugar, você sabe que eles vão sair daquele lugar. E tem toda uma questão muito zoada que ela contradiz no próprio episódio. Que ele vê um velho lá numa foto bem longe, dentro de uma casa, ele replica o mesmo velho pra mulher lá, mas que mesmo assim não dá certo aquele plano. Pra no final ele não conseguir roubar um bilhete de negócio, ele tem que fazer toda uma trama de ele se fantasiar daqueles seguranças. E os caras quase fazem muito maracutaia pra poder entrar naquele trem que não vai dar em lugar nenhum, que ainda assim todo mundo vai morrer naquele planeta. É muito zoado, um roteiro que, tipo, ele se contradiz no próprio episódio, sabe? Ele não funciona, a trama não vai do ponto A pra lugar nenhum. As coisas não progridem direito, o relacionamento dos dois ali, a química entre os dois, pra mim, achei meio ok, tá ligado? Bem do ok. A briguinha também dentro tem é bem qualquer coisa. Questão da magia do próprio Loki, que foi bem subaproveitada em todos os outros filmes. Ainda assim, mesmo mostrando ele fazendo uns fogos de artifício ali, ou jogando uma coisinha ali, fazendo uma telecinese fraca ali, uma outra muito forte ali, ainda assim foi muito subaproveitado dentro da própria série. A magia foi bem colocado de só joga um pouco de coisa pra tentar agradar o fã, mas que foi bem jogado. E a gente, os fãs de quadrinho hardcore, a gente sabe que o Loki em si é um personagem poderoso, por si só ele já consegue destruir um planeta inteiro sozinho, sem qualquer exército. Apesar de ser muito comentado que a química entre os dois, a internet afora, né, que foi uma coisa muita gente gostou, pá, não sei o que e tal, que achou que realmente a dinâmica entre os dois funcionou muito bem e tal, mas algo que realmente pra mim não desceu muito. Até porque uma coisa que particularmente me incomodou, um detalhe meio besta realmente foi uma coisa que eu não gostei, é que, por exemplo, a Sylvie realmente ela foi uma, assim como em várias outras adaptações cinematográficas ou de série, que fizeram de história em quadrinho, quando realmente pegam personagens e misturam em um só. O caso dela foi que misturaram a personagem Lady Locke, né, que é uma versão quando o Loki se aposta do corpo que era pra ser pra Lady Sif lá nos quadrinhos. Tem todo um rolo muito louco. Pegaram esse conceito da Lady Locke e misturaram com a Encantor, né, que basicamente tem 3 versões e até tem uma versão que se chama Sylvie nos quadrinhos. Basicamente misturaram as duas personagens pra virar aquela Sylvie que a gente viu na série. Algo que eu acabei não gostando muito porque a minha vilã favorita da Marvel é a Encantor, que é a mais conhecida, que é a Mora, né, que é meio que um nome pessoal dela. Que realmente é uma vilã que a dinâmica dela é realmente... Eu acho que o principal objetivo dela é fazer o Thor se apaixonar por ela.
É um negócio besta, mas é algo que eu acho sensacional, que funciona muito bem nos quadrinhos e funciona até bem naquela série animada lá dos Vingadores que tinha. É, que apesar de ter vários episódios muito ruins, aquela série era bem divertida em vários momentos e tinha Encanto lá, era muito legal. Então, quando fazem essa adaptação pra série, isso diz pra mim que parece que muito provavelmente a gente não vai ver a Encantor que eu gosto, né, no MCU. E se tiver, vai demorar muito mais. E olha que acho que das mitologias que tem no MCU, acho que é das mais mal lembradas são a do Thor, porque no primeiro filme é uma coisa que não funciona, no segundo filme até que melhoram, mas só que também o humor é muito zoado. No terceiro filme com o Taika Waititi tenta fazer uma outra coisa, mas puxa mais para um outro lado do que para o outro e também desperdiça outras coisas, tenta explorar mais outras e outras ficam em detrimento de outras e outras coisas são, sabe? A mitologia do Thor sempre foi meio bugada nesses filmes, então, porque foi sendo reformulada a cada tempo para poder agradar mais o público geral. Então, a personagem Sylvie em si até que funciona dentro da série, eu entendo as motivações dela, me compadeci com ela em vários momentos. Eu acho que o que foi mostrado dela, pra ela fazer o que ela faz, é justificável, dá pra compreender dentro da série. Não ficou tão jogado assim, mas ainda assim não foi uma personagem que eu particularmente, nossa, achei um personagem, nossa, foda, uma das melhores personagens, pá, não sei o que, foi uma personagem ok. Mas uma coisa que realmente me incomodou muito na série é que uma das coisas que eu achava que realmente ia ser o trunfo da série é deixar o Tom Hiddleston brilhar. Infelizmente isso não acontece porque todos os outros personagens de Quadros Ventos brilham mais que ele. A Caçadora B15 lá brilha mais que ele. O Mobius brilha mais que ele. A Ravonna Renslayer brilha mais que... Na verdade ela é jogada muito de escanteio, ela foi muito mal explorada junto com ele. A Sylvie até que é mais explorada do que ele. Todos os outros Locks, Kid Loki, Jacaré Loki, Clássico Loki. O Clássico Loki só apareceu no episódio e já foi, pra mim, um personagem favorito da série. Até porque tem toda aquela questão, né, lidando com, entre aspas, burrice do Loki em Guerra Infinita, que esse daí não fez, ele conseguiu viver a vida dele, ele envelheceu e tal, e daí ele, mesmo depois de ter fugido, ele viu que ficou no marasmo, ele quer voltar e quer continuar fazendo as coisas dele. Mas vai lá e ele encontra seu glorioso propósito lá, que é se sacrificar lá pra galera passar lá e tal, sacrificar pelo Alive, pra matar o Alive lá, ou distrair o Alive. Mas também fica aquela coisa, né? Ainda assim, esse Loki que é muito poderoso, muito foda na série, também é de certa forma nerfado, apesar de ser uma cena linda lá, ele construindo Asgard, pá, não sei o que. O Loki, um dos poucos. De 300 Locks que tem nos quadrinhos, o mais fraco já consegue fazer aquilo de boaça, tá? Sabe? Então, eu não sou aquelas pessoas que ficam reclamando de personagem sendo nerfado e tal, mas que até entendo que quando o personagem sempre, quando é lidado como protagonista, ele é de certa forma nerfado, ou o obstáculo dele tem que ser muito mais foda do que ele, quando tem que construir roteiro, para esses filmes e séries e tal. E geralmente o vilão sempre é mais foda, por isso que o Loki era tão foda antes. Mas daí quando ele é jogado como protagonista aqui, ele é sempre nerfado e eu acho que ele ficou muito mal feito, nesse caso. Então todos os personagens brilham mais do que o próprio principal, e isso me incomodou muito na série. O terceiro episódio me incomodou muito, eu achei que ficou... Foi de um lugar... Foi de um lugar para lugar nenhum, apesar de ter um plano de sequência legal lá, tem umas cenas legais, mas só que tem um perigo meio bosta de tipo, no começo é super, nossa, que perigo, tá caindo os meteoros, depois foda-se, depois, nossa, tá caindo os meteoros de novo, vai acabar o mundo, sabe? É uma coisa que o perigo meio inconstante, meio, só quando o roteiro quer que ele seja perigoso, ele é perigoso, e quando não é, foda-se, tá ligado? O personagem sabe conviver com aquilo. Então ele ficou muito jogado, depois eles são resgatados lá e tal, e eles conseguem encontrar eles, porque o evento Nexus, mesmo no evento apocalíptico, que era aquela brecha, eles conseguiram criar um evento Nexus que era eles se apaixonarem e tal, ou só o principal se apaixonar e tal. Mas outra coisa que me incomodou muito. O Loki, principalmente o principal o protagonista da série, ele não é esperto. Que mesmo que... Eu até entendo aquela cena lá que fizeram pra... Tipo, ó, Joias do Infinito não vão ser mais importantes nessas fases posteriores da Marvel. Isso é coisa do passado, beleza. Fizeram uma cena exclusivamente pra explicar isso. Mas... Eu acho que o Loki seria esperto de ter guardado umas joias no bolso e ele não fez, apesar de muita gente ter criado, dependendo dessa teoria na série. Mas eu acho que até ele nem precisava, porque ele é poderoso poderoso pra caralho, então ele nem precisaria tanto.
Já que, mas ainda assim eu acho que ele conseguiria pegar a Joia do Infinito. Mesmo que não funcione na TVA, fora da TVA ele conseguiria fazer um monte de coisa com aquilo. Então eu acho meio burrice. Depois, lá quando eles são capturados de volta e tem interrogatório, o Loki ele é muito ingênuo, ele é muito. Ele não é astuto, cara. Ele se deixa levar pelas coisas, ele é um personagem, em muitos casos, um personagem passivo, tá ligado? As coisas acontecem e ele tá lá no meio só e ele não tem tanta questão da ação que faz a série progredir, de certa forma. E até que uma cena que eu achei. Uma cena que eu achei interessante, eu acho que foi no quarto episódio lá quando teve o interrogatório. Que apesar de me incomodar muito que o Loki ele é muito ingênuo, ele cai nas coisas muito fácil, ele é muito emocional. A cena que mostrou a Lady Sif lá, que é basicamente um dos piores momentos da vida dele, sendo em looping. Eu achei interessante que basicamente fizeram aquela coisa que é clássica pra nós homens, que é realmente um dos piores momentos das nossas vidas é quando a gente sofre um impacto nas partes baixas. Então, é compreensível, eu achei uma sacada interessante. E também a outra sacada interessante é aquela coisa meio do Boyle lá no Brooklyn Nine-Nine, que é: por que você acha que garotos puxam os rabo de cavalo das meninas? Pra chamar atenção. E basicamente usaram essa ideia também, com essa questão da Lady Sif e tal ali, que ele cortou o cabelo dela e tal. Achei uma questão interessante que trabalharam ali. Eu acho que esse episódio não é de todo ruim, eu acho que ele melhora bastante em relação ao episódio anterior. Mas ainda assim me incomoda o Loki ser muito ingênuo. Apesar de que, beleza, ele ter sofrido várias coisas e viu várias coisas que poderiam acontecer com ele, eu acho que realmente a jornada dele foi muito abrupta, a redenção dele foi muito abrupta, ele virou heróizinho de uma forma muito, muito rápida, sabe? Então, apesar de essa questão do narcisismo dele ter sido explorado, principalmente nessa cena da Lady Sif e depois essa questão dele se apaixonar por ele mesmo, que é a versão feminina, que é a Sylvie, acho que foi também meio. Trabalharam até só um pouco, sabe? Não foi ainda só um pouquinho acima do superficial, sabe? Não sei. Então, fora que uma coisa que também eu achei meio estranha, que por exemplo, que a galera shippou muito esses dois e tal, mas eu acho que achei meio merda, porque todos os outros filmes nunca foi lidado essa questão de relacionamento amoroso com o Loki. Daí quando finalmente apresenta que ele é esse gênero fluido, até né, tá escrito no arquivo e tal, e quando tem diálogo entre ele e a Sylvie, e tipo, finalmente vão trabalhar esse relacionamento amoroso pra no fim falar que ele é gênero fluido e tal, mas pra no fim ser só um relacionamento heterossexual básico de sempre, sabe? Eu achei meio desperdiçado, sabe, meio jogado, até porque isso desconsiderando que ele já foi, né, que o Loki pelo menos nos quadrinhos, pai da Hela, pai do Fenrir, que é aquele lobo gigante, e também já, né, engravidou de uma mula, de um cavalo e tal, né, quando ele também estava como um cavalo. Então, desconsiderando esse tipo de coisa, ainda assim, eu acho que foi um pouco desperdiçado essa questão de relacionamentos com o personagem. Ainda assim, a questão de amizade dele com o Mobius eu acho que foi bem trabalhada, mas ainda assim, daí passa pro próximo episódio e tem toda aquela questão de quem tá por trás da cortina, né? Referência ao Mágico de Oz. Toda aquela questão, quem que tá comandando a TVA e tudo mais. Será que é a Ravonna? Será que tem alguém por trás? Será que é uma variante do Loki? Né? A galera já caducou muito, já sofreu muito com aquele efeito Mephisto. Então, nossa, é o Kang. O tempo todo falava de Kang, mas ao mesmo tempo, cara, no fim eu acho que pode ser só mais uma variante do Loki. Afinal, todos os outros Lokis tiveram mais destaque do que o próprio protagonista, então seria. Era de se esperar uma coisa dessa. Até porque das cenas dos trailers eles deletaram. Na série não tem duas cenas que tem nos trailers que enganaram muita gente. Inclusive um dos primeiros trailers lá que ele tá na casa do Tony Stark, lá no Tony Stark lá do primeiro Vingadores. Então, muita coisa foi descartada pra dibrar a atenção da galera. Aquele mundo lá do Limbo, achei até que interessante o conceito, mas eu acho que também não foi devidamente explorado. Foi muito vazio, aquela questão foi muito desenho animado ali, aqueles Loki, todo mundo dizer, vamos se matar e tal, não sei o que, pá. Beleza que, e também, tipo, só tem Loki, beleza, que Loki são realmente, a tendência deles é sobreviver porque eles são astutos. Mas, nossa, só tem Loki naquela porra, parece. Então, tirando todas as referências que tem espalhado por ali, que eu não vou ficar comentando, eu acho que já todos sabem as referências que tem por lá.
e eles são até legais, lutando Scopter e tudo mais. Outra coisa que uma coisa que me frustrou muito é aquela questão do Presidente Locke, porque realmente eu achava que o Presidente Locke que foi mostrado nos trailers ia ser o protagonista, o Locke principal que ia conseguir fugir da TVA, ia conseguir viver conseguir dibrar as coisas, fazer suas próprias coisas e virar o Presidente Locke e comandar certa coisa, mas no fim era só uma outra variante que apareceu para ser mordido pelo Jacaré Locke e foi pra nada. Sabe? Expectativas frustradas até pelos trailers e pela própria série, tá ligado? A série se propõe uma coisa, pra no fim ir lá e ainda assim continuar te frustrando. Pra mim foi assim uma experiência um tanto bem conflituosa. Daí vai lá e daí quando começa a ter os episódios o episódio final, que realmente tem a revelação. Que no fim, olha, por surpresa de todos, é meio que o Kang mesmo, não era mais uma variante aleatória do Loki, não era um Rei Loki, uma coisa do tipo. Que tipo, não é o Kang, né? É basicamente o Immortus, que é uma variante do Kang um pouco mais boazinha, né? Tipo, meio que o Nathaniel Richards, que também não falam, né? Porque ainda tá meio nebuloso, eles construíram a questão de Quarteto Fantástico nesse MCU, que ainda estão trabalhando. Também conceitos iniciais lá, o Kevin Feige e tudo mais. Então, deixaram bem ali, só basicamente aquele que permanece, nem cita nome Kang, não cita nome Immortus, não cita Nathaniel Richards. E uma coisa que realmente é aquela questão, que era abordado nas outras séries, que todo mundo esperava um personagem misterioso como Mephisto, ou quem era o Power Broker, que no fim era basicamente, ou era a Agatha, que era uma personagem que estava sendo introduzida desde o começo, era a Sharon Carter, que apesar de ter sido um plot twist bem porco, é uma personagem que já estava meio que introduzida desde o início, no MCU e na própria série. Aqui é um personagem que realmente só apareceu no último, só foi citado no último, não tinha nada muito prévio antes, era só referência que só a nerd entenderia e tentaria conectar nesse mundo com base que a gente tinha nos quadrinhos. Que no fim realmente era mesmo uma versão do Kang, mas ainda assim daí sofreu com aquela coisa. A regra de série, regra de filme. Você não pode apresentar um personagem novo no final do negócio sem ele ser citado pelo menos no começo. Algo que eu tinha falado que me incomodou do diabo ser falado várias vezes em WandaVision pra não ter nenhum diabo. Aqui o Kang não tinha sido citado nada, daí chega no último episódio, beleza, ele chega, uma surpresa, caraca, realmente é um Kang, é o Immortus, sabe? Mas no fim ele passa mais da metade do episódio tendo que explicar quem ele é. Que é aquela coisa, você introduzir o personagem novo, você tem que explicar quem ele é. E fica um negócio meio até que interessante. Obviamente que não vai ser a mesma interpretação lá do Jonathan Majors, vai ser para todos os Kang, vai ser diferente. A gente se espera disso. Espera que isso aconteça, afinal. Mas... e ele é um excelente ator. Infelizmente cancelaram Lovecraft Country, que era uma série sensacional da HBO. É sensacional. Daí vai lá e ele tem que ficar explicando as coisas, multiverso, realidade, e o negócio fica meio chato. E realmente a série ela se perde muito no que ela se propunha, em várias questões. Naquele limbo lá, ela propõe uma coisa, mas também não é devidamente explorado. As variantes do Loki não são devidamente exploradas. A TVA é meio bem mal explicado, bem mal gembrado. Tem várias questões que você fica, caraca, como que funciona essa merda? Como é que uma coisa se conecta à outra? Como que esse negócio da amnésia, de não sei o que e tal, funciona esse negócio? Quem recruta essas pessoas que se tornam policiais na TVA? Nada disso é explicado. Daí chega no episódio final, passa mais da metade explicando quem é esse cara, que é o Kang, é uma variante do Kang. Pra depois ter uma briguinha lá de conflitos de ideias entre o Loki principal e a Sylvie. Passa uma briguinha também mais ou menos bem coreografada, mais ou menos meio qualquer coisa. Pra depois eles se beijarem, depois tem um outro negócio. Daí você acha, caraca, o Loki agora vai virar vilão foda de não sei o que de novo e... Não, ele vai... Nada. Então a série ela fecha, apesar de que, beleza, tem anúncio da segunda temporada e quem sabe mais temporadas, mas a série ela é muito... Ela se perde muito. Um monte de coisa que ela se propunha ela não conclui direito. Beleza, que eu entendo que não é uma minissérie, é uma série, mas você ainda tem que fechar arco, você tem que ter algum tipo de coisa para satisfazer, ser algo meio recompensado no final da série, e tudo fica muito aberto. A trama da Ravonna fica em aberto,
Mobius fica em aberto, a Sylvie fica mais... É a trama que fica mais fechada no final das coisas, é o arco que tá mais fechado. O principal Loki fica bem mal lembrado. Questão de como que funciona a VT, TVA, fica muito mal explicado. E isso frustra muito, porque vai ficar só dependendo de, relaxa que vai ser explicado isso lá na segunda temporada, mas e se não for? Porque é muita coisa que ficou em aberto, sabe? Então as coisas vão ficar ou muito mal jogadas, ou sei lá. A Marvel, de certa forma, aprendeu com as séries da Netflix que a fórmula lá de 3 episódios de 1 hora fica muito cansativo e chega uma hora que começa a enrolar muito, principalmente naquelas séries ruins como Punho de Ferro e Luke Cage. Chega uma hora que fica num negócio chato que nada acontece nada e é muito horrível. Eles tentaram condensar para fazer episódios mais contidos, de 6 episódios, ou de, sei lá, 8 episódios e tal. Eu acho que WandaVision foi 8 episódios, Falcão e Soldado Invernal foi 6 episódios e Loki também foi 6 episódios. E eu acho que Falcão e Soldado Invernal e Loki, e até um pouco WandaVision, eu acho que precisava de mais um episódio, para as coisas se fecharem de uma forma um pouco mais coerente, mais redondinha, para melhorar um pouco mais. Eu acho que tinha brecha para isso. Mas eu acho que Falcão e Soldado Invernal e Loki se prejudicaram muito em não ter mais episódios. Porque eu acho que, beleza que não tem tempo mais para ficar enrolando em 6 episódios, mas ainda assim muita coisa ficou mal concluída, né, nessas duas séries e principalmente em Loki. Muita coisa fica em aberto, muita coisa fica mal sem resolução e tudo fica só dependendo de talvez ser explicado na segunda temporada, que muito provavelmente a maioria dessas coisas nem vão ser explicadas e vai ficar só tipo, joguei conceitos na sua cara, espectador, engula ou você se fudeu. E é isso, tá ligado? Quem tá vendo a série meio descompromissadamente até pode ter gostado, mas pra mim que eu não consigo ser aquele tipo de pessoa que desligar uma coisa pra assistir uma coisa, sabe? Eu gosto sempre de ficar pensando, debatendo, entendendo por que eu gostei ou por que eu não gostei de certa coisa. E muitas coisas me frustraram nessas duas séries depois. WandaVision, né? O Falcão e Soldado Invernal me decepcionou muito. E principalmente Loki me decepcionou mais ainda. Achei que realmente decaiu muito de qualidade, apesar de ter um primeiro episódio sensacional. A decai de qualidade muito rápido, vai caindo meio vertiginosamente assim. E aquela questão de abrir o multiverso e tal, que era uma coisa que a gente esperava desde WandaVision, só acontece agora no final de Loki e tipo. Agora tá aberto o multiverso e tipo, agora joga na mão do Doutor Estranho pra resolver. Vamos ver se vai ser uma resolução, vai ser uma coisa satisfatória. Vamos ver se vão realmente conseguir construir um roteiro decente, uma experiência foda desse filme do Doutor Estranho, que vai ter que abranger muita coisa, né? Doutor Estranho, Wong, América Chaves, que vai ser introduzida naquele filme, a Wanda com toda a trama dela, vai ter o Loki, já foi mais ou menos confirmado que o Loki também vai estar no meio dessa bagunça. Que vilão que vai ter? O Barão Mordo, vai ser Pesadelo, vai ser o quê? Vai ser só multiverso, vai ter o Homem-Aranha ali no meio. Vamos ver como é que eles vão conseguir lidar com o próprio problema que eles introduziram, né? Então, eu não sei, eu tô com medo, mas eu não tô ansioso pra Doutor Estranho, mas infelizmente pra Loki, a segunda temporada de Loki, eu tô deveras com gosto amargo da primeira temporada e tô tipo. Vamos ver se eles vão responder vários questionamentos que ficou em aberto, mas eu não sei, ficou. Ainda assim, como a experiência de primeira temporada foi muito insatisfatória, então é bem triste. Pra mim, se consolida a WandaVision como a melhor série até agora, depois Falcão e Soldado Invernal, que pra mim ainda assim é uma série muito fraca, muito Fórmula Marvel, muito básica, uma série muito básica em várias coisas superficial. E daí Loki, que começa bem, mas degringola muito rápido e muitas coisas que ele mesmo se propunha não sabe trabalhar e desenvolver. Então agora minha expectativa baixou muito para as próximas séries, tipo What If, Gavião Arqueiro e mesmo apesar de que Gavião Arqueiro eu tô esperando muito, porque é um personagem que eu gosto muito desde os quadrinhos e principalmente e também devido também aos filmes. E eu acho que finalmente agora estão dando espaço pra ele e também deram pra Viúva Negra no filme póstumo pra ela. E agora também vão introduzir Kate Bishop, que é minha heroína favorita da Marvel, né? Basicamente Kate Bishop, Kate Pryde e Sue Storm. Depois vem a Feiticeira Escarlate como minhas heroínas favoritas da Marvel. Vamos ver se vão conseguir trabalhar ele e ela direito e toda a trama
da nova Marvel, que é basicamente a melhor run do Gavião Arqueiro, que vão se basear principalmente. Então, eu quero muito que essa série seja sensacional, porque eu amo esses personagens. É a série que eu tô mais esperando, que eu mais esperava dessas séries era WandaVision e Gavião Arqueiro. WandaVision me satisfez bastante, e agora espero que Gavião Arqueiro seja uma série sensacional e Kate Bishop seja sensacional. Eu acho que vai virar a personagem favorita de muita gente depois que estrear a série, imagino. Então, vamos ver, né? Vamos ver como é que vão lidar com essas questões, vamos ver se eles vão melhorar nas próximas séries, que realmente começou muito bem com WandaVision, mas já degringolou nas 2 séries seguintes, então vamos ver. E nas próximas séries acho que talvez em Gavião Arqueiro eu faça reviews semanais, vamos ver como é que vai ser. E nas outras séries talvez eu faça críticas mais gerais e tudo mais. Então, e semana que vem vai ter Esquadrão Suicida, que talvez eu vou fazer crítica, apesar de que eu vou ter que tirar outra parte dos sisos, então se demorar um pouco é por causa disso, então me desculpem. Mas enfim, esse vídeo deve ter ficado enorme, eu sei, mas se você ficou até o final, deixa nos comentários. E é isso, deixa suas impressões também, suas críticas, o que você achou dessa série da Marvel até agora no Disney Plus. E é isso, tem outro tipo de conteúdo aqui no canal, né? Já se inscreva se ainda não for inscrito. Não é inscrito, flutua o like, compartilha e vida longa e próspera.